Olá, meus amigos e companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez neste novo vídeo da série História da Igreja. Antes, porém, temos aquela tradicional recomendação. Lembrem-se de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando novos vídeos forem disponibilizados. Além desta série, História da Igreja, temos 3 outras séries. Temos a série 100 orações registradas na Bíblia, temos a série Livros que Recomendo e temos uma nova série iniciada há poucos dias que trata das evidências que respaldam a Bíblia como Escritura, como Palavra de Deus, além de nossas transmissões semanais de cada lição estudada na respectiva semana de nossa Escola Bíblica Dominical. E temos ainda os shorts, os reels, aqueles vídeos de 1 minuto que tratam de forma muito sucinta, mas o mais completo possível, de temas contemporâneos que interessam a todos. Então temos aí razões suficientes para você estar conosco, porque estamos sempre apresentando novos conteúdos e hoje com mais um vídeo da série História da Igreja. Estamos cobrindo neste vídeo desde o ano 262 até o ano 313 depois de Cristo. E lembrando que são rápidas pinceladas. Aqui não se trata de um estudo meticuloso da história da igreja, senão um desejo pessoal de fazer essas pinceladas e despertar o interesse em cada um dos nossos companheiros de jornada a terem interesse no estudo mais meticuloso, no estudo mais sistemático da história da igreja, porque ela mostra como Deus sustentou a igreja ao longo dos séculos até os dias de hoje. Quando vamos para esse período, nós nos reportamos, por exemplo, só para fazer uma breve recapitulação, nós nos reportamos, por exemplo, ao ano 261, quando foram construídos os primeiros templos cristãos em forma de basílicas, mas eram templos, digamos, construídos de forma tolerante, ou, numa outra linguagem, de forma clandestina, já que a fé cristã era uma fé proscrita, mas como ela tinha tido notável crescimento, então no ano 261 começaram a aparecer essas primeiras construções. Porque nesse período, desde a fundação da igreja, no dia de Pentecoste, até próximo do ano 300, claro, ressalvando essas primeiras construções iniciadas em 261 depois de Cristo, nesse período, geralmente a igreja reunia-se em casas. Provavelmente em algumas dessas casas havia algum espaço que era reservado para as reuniões da igreja, mas não eram templos construídos com essa finalidade. Você deve lembrar-se que em Atos, capítulo 5, verso 42, diz que a igreja se reunia no templo, referindo-se ao templo de Salomão, e a reunião, nesse caso, era no pátio, não era no âmbito em que se praticavam
os ritos do judaísmo. Então a igreja se reunia no templo e se reunia nas casas, e vamos encontrar várias vezes referência às casas, tanto no livro de Atos, como encontramos, por exemplo, em Romanos, referência, por exemplo, à casa de Priscila e Áquila, onde a igreja se reunia, na epístola a Filemon também, em cuja casa a igreja se reunia, e esse procedimento foi um procedimento muito comum nesse período, desde o ano em que a igreja foi fundada, estabelecida, no dia de Pentecostes, até por volta do ano 300, quando aí começa a haver uma transição essa que tem de fato início no ano 261, com essas primeiras construções de igrejas na forma de basílica, igrejas construídas de forma retangular, que passaram a ser espaços usados pela igreja cristã naquele período. Desse ano 261, nós vamos diretamente para o ano 287, porque já falamos no vídeo anterior sobre o surgimento dos mosteiros e também o surgimento dos eremitas, aqueles que se isolavam para tentar viver uma vida de piedade de forma isolada, como se isso pudesse afastá-los do pecado, enquanto, na verdade, o que sabemos pela Escritura Sagrada é que o pecado é residente. Aonde você vai, o pecado vai com você, a natureza pecaminosa lhe acompanha. Então nós pulamos para o ano 287, e aqui nós temos um fenômeno em relação ao cristianismo que marca, define o desenvolvimento da religião cristã e a sua consolidação. Isso se dá no ano 287 com a conversão em massa dos habitantes da Armênia. Isso foi sob a liderança de Gregório, conhecido como o Iluminador. Gregório prega o Evangelho, cristianiza a Armênia, inclusive batiza o rei Tirídates III, juntamente com a sua família, e o rei determina que o cristianismo se torne a religião oficial do Estado. Então, essa é a primeira vez na história, no ano 287, na Armênia, é a primeira vez na história que o cristianismo se torna a religião do Estado, oficializada pelo Estado. Isso ocorreu na Armênia antes de o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. Então esse é um ponto de inflexão bastante interessante em relação à história da igreja. No ano 292, nós temos a divisão do Império Romano em dois impérios, por assim dizer, o Império Ocidental e o Império Oriental, claro que sob o comando de Diocleciano. Essa divisão se dá porque o Império Romano começa a enfraquecer-se, começa a entrar em declínio, começa a sofrer ataques das hordas bárbaras, e principalmente nas regiões fronteiriças do Império Romano, e isso leva então Diocleciano a tomar essa atitude no sentido de descentralizar o governo e, com isso, tentar manter o controle sobre todo o Império Romano,
e ele passa a ter, inclusive, o suporte de co-imperadores. Mas Diocleciano continua sendo o imperador romano, e lembrando também que essas duas regiões eram bem distintas do ponto de vista político e do ponto de vista cultural. E outro fato também a registrar é que Roma, nessa época, a sua influência começa a diminuir sobre a região oriental. E é exatamente por isso que Diocleciano toma essa decisão. No ano 295, nós temos outro ponto também de inflexão, e esse ponto é que os cristãos se recusam a se submeter ao serviço militar. As razões nós conhecemos. Desde os primeiros tempos, quando a igreja foi estabelecida, e vale lembrar aqui meramente para refrescar a nossa memória, um dos aspectos do cristianismo, da fé cristã, é a exclusividade. Exclusividade a Cristo. Há apenas um único Senhor. E a esse Senhor os cristãos prestavam adoração, enquanto no sistema romano havia o panteão romano com diferentes deuses, e entre esses deuses César, que exigia também para si culto por considerar-se também uma divindade. E quando eu falo César, eu me refiro ao título, porque nós tivemos diferentes imperadores, e para esses imperadores o título era esse, César, e cada imperador então tentava desfrutar dessa prerrogativa de divindade e exigir também para si que ele fosse adorado, e os cristãos não concordavam com isso. Então muitos desses cristãos recusaram submeter-se ao serviço militar, e também, em razão disso, muitos deles foram executados, foram mortos. Ou, usando uma palavra mais apropriada, acabaram sendo martirizados por causa de sua fé, porque ao entrarem para o serviço militar, em certo sentido, eles teriam de prestar obediência a César. E ao prestar obediência a César, eles estavam dividindo-se entre Cristo, o único Senhor, e César, que exigia para si também a adoração por considerar-se divino. Galério, que era um dos co-imperadores com Diocleciano, inclusive começa a pôr em dúvida se os cristãos, nas forças militares, eles obedeceriam às ordens do imperador, e ele, Galério, persuade Diocleciano a expulsar, preste bem atenção, a expulsar os cristãos que ainda estavam, digamos, prestando serviço militar. Ele convence Diocleciano a expulsar esses cristãos das legiões militares romanas. Então isso ocorre no ano 295. Outro aspecto interessante dessa época é que é nesse período que a frase católica, não no contexto institucional como se conhece hoje, mas a frase católica, que significa universal e que quer conotar a ideia de uma igreja universal, essa frase, ou essa palavra, melhor dizendo, esse vocábulo, melhor dizendo, é usada para significar ou para identificar todas as igrejas que concordavam
com todos os ensinos apostólicos em oposição aos grupos heréticos que seguiam revelações falsas, revelações secretas, ritos de iniciação ou qualquer tipo de conhecimento conhecimentos baseados em outras concepções religiosas. Então, o termo católico ou católica passou a conotar as igrejas que estavam debaixo, basicamente, principalmente, do ensino apostólico, para significar ou para indicar ou para denominar essas igrejas que estavam debaixo do ensino apostólico. E isso é um ponto interessante até para os dias de hoje, porque uma das palavras muito fortes hoje é a palavra catolicidade. O que é catolicidade? Catolicidade é tentar, em meio a essa multiplicidade denominacional, e a expressão correta é essa mesmo, multiplicidade, nós temos aí uma infinidade de denominações, em meio a esse emaranhado de denominações, tentar buscar viver essa catolicidade, porque Jesus, ao orar no capítulo 17 de João, pela unidade da igreja, e ao dizer ao Pai, rogo-te, ó Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste, essa unidade em que Jesus ora por ela, essa unidade não é uma unidade denominacional, mas é a unidade da igreja que Jesus fundou, igreja corpo de Cristo, hoje espalhada nesses diferentes segmentos denominacionais. Então, nós temos que trabalhar, embora cada um de nós tenha a sua denominação, as suas raízes denominacionais, a buscar entender quais são aquelas igrejas que ainda permanecem fiéis aos ensinos apostólicos. Esse é um ponto a considerar. Buscar entre aquelas igrejas que estão, digamos, atrás do Calvário, escondidas no Calvário, estão sob a bênção do Calvário, e tentar viver essa catolicidade no mundo de hoje para que o mundo perceba a relevância da igreja. Então essa palavra começa a tomar corpo nessa época com esse sentido, não significando a instituição romana, a ICAR, como conhecemos. Também nesse período o cristianismo se expande mais e mais. Ele se expande para a Suíça, ele se expande para a região do Saara, ele se expande para a Bélgica, ele se expande para a Edessa, para o Catar, para Belém, a igreja assíria, ele se expande para a Hungria e se expande até Luxemburgo. Conhecemos hoje Luxemburgo e esses países que eu acabei de mencionar. São países que sobrevivem ainda hoje. Então, houve uma expansão descomunal do cristianismo nessa época, e aí convém ressaltar: a perseguição não foi suficiente para destruir a igreja. A perseguição não foi capaz de destruir a igreja, e em nenhuma época da história, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, nada pôde destruir, nada destruirá agora e nada destruirá no futuro, a igreja, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nos anos 303 e 304, Diocleciano promoveu uma intensa perseguição contra os cristãos. Ele tinha já medo do cristianismo,
A preocupação dele, inclusive, e aí não vamos pôr ou passar panos quentes, era que o cristianismo pudesse ser usado politicamente para outros fins. Então ele tenta destruir o cristianismo, então ele promove uma intensa perseguição contra os cristãos. As escrituras são queimadas, são destruídas, e milhares de cristãos são martirizados, são assassinados. Milhares de cristãos. Isso ocorreu no ano 303 e no ano 304. Veja que eu estou aqui simplesmente dando pinceladas. Entre o ano 311 e o ano 411, aqui nós temos um período aproximado de 100 anos, é o período em que o donatismo se divide, há um cisma no norte da África. É também o período em que cristãos permanecem firmes em sua fidelidade a Deus durante a perseguição de Diocleciano, e eles se opõem, esses cristãos, a qualquer clemência, a qualquer leniência em favor daqueles cristãos que negaram a sua fé. Então nós tivemos esse episódio em que cristãos fiéis, cristãos que permaneceram fiéis, inclusive sob o risco da própria vida, eles se opõem a essa leniência aos cristãos que negaram a sua fé. No ano 312, nós temos aquela famosa batalha de Constantino contra Galeno, em que Constantino assume o poder e passa a dividi-lo com o Licínio. Constantino no mundo ocidental, Licínio no mundo oriental. E o ponto a destacar aqui no ano 312 é que, nesse ano, Constantino teria tido uma visão da cruz de Cristo, e nessa cruz uma frase traduzida para o português dizendo: por esse sinal vencerás. Pesquise a história para que você possa conhecer esses detalhes. E é interessante que ele fez uso da cruz e, por incrível que pareça, ele venceu Galeno e se tornou o imperador. E isso teve implicações muito sérias e transicionais, digamos assim, para o cristianismo, porque a partir de Constantino o cristianismo passa a ser legalizado, passa a ser oficializado, e com outro detalhe: não só passa a ser oficializado e legalizado, mas passa agora a ser a religião oficial do Império Romano. A mãe de Constantino, Helena, se tornou uma devota cristã e ela foi para a Terra Santa para restaurar os lugares históricos da vida de Jesus e também construiu muitas igrejas na Terra Santa. Então, o cristianismo passa a viver um novo momento. Foi uma situação transicional e hoje nós chamamos esse período, para identificá-lo, não é, de constantinização da igreja. Foi quando a igreja foi constantinizada. E finalmente, para encerrar o nosso vídeo de hoje, porque ele já está se alongando, indo além do que eu sempre pretendo em relação a esses vídeos, temos aqui no ano 313 o Édito de Milão, que é chamado Édito de Tolerância. Constantino, que tinha o comando sobre o império no lado ocidental, e Licínio,
que comandava as províncias do Oriente, do mundo oriental, eles concordam em encerrar as perseguições contra os cristãos e assinam então o Édito de Milão, o Édito de Tolerância, ainda que algumas dessas perseguições continuaram a existir no lado oriental, no Império Oriental, mas a igreja passa a viver agora uma nova dimensão, uma nova época, um novo momento, e sobre isso nós continuaremos a falar em nossos próximos vídeos. E enquanto os vídeos não chegam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, para que vocês possam ser notificados quando os vídeos forem disponibilizados. Um abraço a todos e um beijo no coração de vocês. Deus os abençoe.